Olá, tudo bem com você? O meu nome é Jaqueline Pinto e você está participando junto comigo de uma série que se chama Descomplique, Seja Autêntica. E lá na aula 1, não sei se você já viu, eu espero que tenha visto, e eu vou até deixar aqui um card aqui, ó, por aqui em cima. Vou deixar um card para você ir direto nessa aula número 1. Ou se você quiser abrir aqui embaixo, eu vou deixar também nesse box aqui embaixo, na descrição, também o link para essa aula número 1. Se você que está chegando agora, está assistindo essa aula agora, essa série se trata de uma série que eu comecei agora no mês de novembro de 2018, não sei quando você vai assistir essa aula, e essa série tem sido uma série assim, muito especial para mim, porque é algo que eu tenho vivido. Eu tenho buscado uma construção de uma vida leve. Por isso, eu tenho buscado descomplicar e ser cada vez mais autêntica. E tem sido tão bom para mim essa jornada que eu não consegui ficar somente comigo essas informações. Eu quero compartilhar com você que também se identifica comigo. Se você também quer uma vida mais leve, uma vida com menos ansiedade, menos estresse, então bate aí. Estamos juntas nesse grande desafio, nessa construção. Na aula número 1, eu mostrei de uma forma bem geral como que nós criamos expectativas. Mas o que tem a ver expectativa com essa série? Tem tudo a ver. Porque o meu propósito inicial é que começamos a trabalhar a frustração. Porque se a gente começa a trabalhar a frustração, se diminuirmos a frustração, nós teremos mais paz. Se diminuirmos a decepção, a frustração, essa tristeza, essa angústia, a gente vai se sentir muito mais leve. E uma das formas com que essa frustração se mantém na nossa vida diária é por causa das nossas expectativas. Nós criamos expectativa o dia inteiro. Expectativas, na maioria das vezes, expectativas muito desniveladas com a realidade. Nós esperamos muito das outras pessoas. Ou às vezes nós somos o contrário. Nós não estamos esperando assim coisa nenhuma, nada de bom dos outros. Já que eu tô tão descrente das pessoas, já me machuquei tanto, olha que eu não espero mais nada. Porém, na verdade, pessoas que falam assim, geralmente estão esperando algo negativo das pessoas. Ela tem um sentimento de que mas eu acho que eu posso me machucar de novo se eu confiar em alguém. Mas se eu confio, se eu acredito nessa pessoa, eu posso me decepcionar. Então eu começo, aí essa pessoa começa a criar algumas crenças do tipo, ninguém é confiável, todo mundo vai trair, todo mundo está aqui para puxar o tapete. Então começam a ter crenças muito negativas, uma expectativa que muitas vezes ela nem percebe, mas é uma expectativa negativa. Tanto essas duas situações, de uma expectativa muito alta ou de uma expectativa muito baixa ou uma expectativa pessimista, negativa, faz com que o nosso dia a dia se torne pesado. E hoje, nessa aula número 2, eu vou compartilhar com você como construir uma expectativa mais leve. Não precisa ser 880, uma expectativa mais leve. Não precisa ser uma expectativa nula e nem uma expectativa muito alta. Então, eu vou compartilhar um pouco da minha vida, né, de 3 pessoas extremamente importantes na minha vida, para que você possa ter insights. Eu tenho certeza que a minha história se parece, muito possivelmente se parece com a sua. E como psicóloga, eu já fiz mais de 9.000 atendimentos. Então, eu conheço um pouco mais do meu público, que é um público feminino, então, geralmente, eu falo com mulheres, e eu vou falar de realidades que muitas mulheres vivenciam. Jaque, mas eu sou homem, então vou desligar agora esse vídeo. Não, você também pode assistir, porque eu tenho certeza que mesmo falando de uma realidade um pouco mais feminina, você também vai se identificar, porque somos humanos. E Jaque, mas por que você não fala da teoria um pouco agora? Eu vou deixar para outro momento. No vídeo 1, por isso que eu queria que você assistisse o vídeo 1. No vídeo 1 eu falei de uma forma
um pouco mais abrangente. Eu falei de situações assim mais científicas e hoje eu quero te falar algo mais vivencial. Então eu gosto muito de fazer essa misturinha, né? Falar sobre teorias, falar sobre técnicas, ferramentas, mas também sobre vivências. Muitas vezes você que está aqui comigo vai identificar com a minha história e você não vai precisar saber teoria nenhuma e nem ferramenta. Só de identificar com essa história, você pode ter alguns insights, você pode ver de maneira diferente e construir a sua vida mais leve. Então, bora começar para não ficar muito grande essa aula? Bem, então vamos lá. Estou olhando aqui meu relógio para eu não passar muito do tempo, né? Afinal de contas, é só uma aula. Essa série vai continuar. Bem, hoje eu quero falar, então, de 3 pessoas extremamente importantes. Primeiro, o meu pai. Segundo, o meu marido. E a terceira é minha filha. Por que eu escolhi essas 3 pessoas? Que eu gostaria de trazer para vocês uma experiência que talvez você se identifique tanto na sua vida familiar, talvez com seu pai, com a sua mãe, na sua vida conjugal, talvez ali com seu marido, com seu namorado, com seu noivo, ou até mesmo com seu ex, que fazem já que eu fiz isso com meu ex, e agora eu posso aprender um caminho diferente para o meu novo relacionamento, né? Que está por vir. E também vou falar sobre a minha filha. Talvez você se identifique também nessa área familiar, talvez você tenha filha, ou então você pode se identificar com uma colega que você tem, com uma irmã que você tem, ou com pessoas, com irmão, com pessoas que estão ao seu redor, com seu chefe, enfim, dá para você, eu tenho certeza que vai falar no seu coração de alguma forma. Então vamos lá. Ai, gente, é tão difícil para mim falar de coisas pessoais, mas só de imaginar que isso vai fazer bem para você, então bora romper com os meus padrões. Bem, eu vou começar pelo meu pai. Eu vim, né, de uma família de classe média aqui em Belo Horizonte. E o meu pai, devido a uma história que ele teve, o meu pai, o pai dele, né, o meu avô, ele faleceu muito novo, deixou 8 filhos, dentre eles o meu pai, que está ali meio que no meio aí dos filhos, né, filho do meio. E meu pai tinha 15 anos nessa época, né, quando o meu avô faleceu. Então, o meu pai, ele foi muito cedo, né, trabalhar muito cedo, e isso se tornou, eu acho que ele foi trabalhar, acho que com 12, 13 anos, ele já trabalhava, e isso fez com que ele distanciasse muito da sua família, né, ali, né, do seu lar, porque o pai faleceu, ele tinha que ficar o dia inteiro na rua, trabalhando, e o contato que ele teve com a mãe dele foi um contato muito, digamos assim, um contato um pouco raso no sentido de afeto. Com isso, meu pai, ele construiu uma personalidade muito rígida, muito perfeccionista, e principalmente muito crítico. Então, ele desde muito pequena, né, ali, né, eu sou a filha mais velha dele, então, desde muito pequena, eu sempre presenciava esse humor um pouco mais amargo do meu pai. E ele casou com a minha mãe, né? Eles casaram, meu pai tinha uns 20 e poucos anos e minha mãe 18 anos, eles se casaram e depois de um ano, né, minha mãe engravidou e eu fui a primeira filha. E desde o começo, o casamento deles foi um casamento assim muito atribulado. Então, ele com esse jeito mais amargo, mais crítico, ele manteve esse padrão de sempre trabalhar muito, de uma forma muito excessiva. Ele trabalhava como taxista e ficava assim muito tempo fora de casa, tipo 15 horas fora de casa. E a minha mãe, né, junto comigo ali, me criando com uma certa ausência do meu pai. E para piorar um pouquinho, meu pai, ele tinha vícios. E um vício havia uma compulsão por jogos. Então ele ficava não apenas trabalhando, mas jogando. E jogava, e o dinheiro nosso era praticamente para o jogo. Então minha mãe acreditava que ele ia trazer dinheiro, né, para o nosso sustento e não trazia. Com isso também ele sempre teve um comportamento adúltero. Então imagina essa misturinha,
né? A minha mãe tinha um descontrole emocional muito grande e com isso piorava a situação, porque meu pai, além de não suprir as necessidades básicas, né, como proteção, como alimento, havia também essa questão do casal, né? Então eles brigavam e toda a minha infância foi assim. Então, como eu tenho um perfil assim muito amável, eu sou muito doce, a minha essência assim. Então, uma forma de chamar a atenção do meu pai era sempre ser essa filha boazinha. Então, eu sempre mantive esse padrão, até que um dia, depois eu te conto como que eu consegui sair desse padrão. Mas eu sempre presenciei aquele pai, né, digamos, aquele pai mais rabugento. Acho que a palavra é certa, mais rabugento, né? A minha mãe toda descontrolada. E isso, eu não tinha tanto uma expectativa desse pai, assim, eu não conhecia outro tipo de pai, era só esse pai. Eu achava que esse pai era o pai que todo mundo tinha, né? Criança não tem essa noção. Então, havia em mim esse desejo de ser amada, de ser aprovada pelo meu pai e de ser também aceita por ele. Então, por que eu estou contando isso para você? Porque a nossa expectativa, lá na nossa infância, ela vai continuar. Então, do mesmo modo que, apesar que eu não sabia qual pai que eu queria dos meus sonhos, mas eu sempre estava em busca ali de aceitação, aprovação, né, e amor. E eu fazia esse papel meio que de boazinha para chamar a atenção ali do meu pai e da minha mãe. Hoje eu vou falar só do meu pai. Com isso, eu cresci. E quando a gente cresce, aí você pode pensar assim, já que não, quando a gente cresce tudo se resolve, né? Só que não. Acontece que na minha criação de expectativa, e na sua também, de nós, de seres humanos, nós sempre, no fundo, no fundo, no fundo, a gente vai querer ser amada, aceita e aprovada. Ai, ai, ai. Então, quando foi? Então, nunca dei, eu sempre tive, na adolescência, continuei tendo os conflitos com meu pai. Na vida adulta também eu tive os conflitos muito grandes com meu pai. Porém, a situação piorou quando foi ali por volta de 2005. Por quê? Aí sim que eu quero falar com você a respeito dessa expectativa. Quando chegou em 2005, foi um ano, para mim, foi extremamente significativo, porque eu formei em 2004 como psicóloga. Eu te falei, né? Eu sou psicóloga. Não lembro se eu comecei falando sobre isso, mas eu sou psicóloga clínica. Quer dizer, eu era psicóloga clínica, agora eu estou atuando como educadora, também psicóloga, mas sem o consultório, por enquanto. Desse tempinho assim. Depois eu falei isso na apresentação, depois você vai lá, confere aqui, ó, confere aqui na nossa série, na playlist, tem uma playlist que você vai ver a minha história, no momento. Então, em 2004, eu formei como psicóloga e foi muito angustiante, porque eu falei assim, meu Deus do céu, meu sonho é ter um consultório. E eu tive consultório, mas no começo não estava dando, assim, o retorno que eu esperava e tal. Olha a expectativa aí. E aí, quando foi em 2005, foi um ano que eu busquei muito de Deus. E foi um ano que eu me converti ao cristianismo de uma forma, assim, de verdade. E aí, no momento em que eu me converti ali, né, a essa entrega a Deus, essa descoberta de Jesus Cristo de verdade, eu comecei a congregar numa igreja aqui em Belo Horizonte chamada Igreja Batista da Lagoinha. E lá nós temos um pastor, que a gente brinca que é um pastor Márcio Valadão. E aí, que a situação minha com meu pai, que já não era muito boa, nessa hora deu um nó na minha cabeça. Por quê? Porque quando eu fui ali, comecei a congregar na Lagoinha, a partir do momento que eu conheci mais a Deus de uma forma mais profunda, eu comecei a encontrar um outro padrão de personalidade, um outro padrão de pai. E eu acompanhava muito o pastor Márcio, a família Valadão, e eu fiquei completamente assim, lá sim eu me senti amada,
aceita, aprovada, mesmo não tendo um contato direto com eles, mas só de ter encontrado essa família, digamos assim, eu senti esse acolhimento. Porém, olha só, quando a personalidade do pastor Márcio é aquele homem gentil, é aquele homem encorajador, né? É aquela figura amável, é uma figura flexível, é uma figura assim apoiadora. E quando eu chegava, aí eu comecei a criar essa expectativa de que eu queria agora um pai desse jeito. Ah, mas como eu queria que o meu pai fosse um pai assim que me encorajasse. Ah, mas eu queria tanto que meu pai fosse doce comigo. Eu queria que meu pai falasse assim, mais manso. E aí começou a confusão na minha mente. Porque eu comecei, no meu coração principalmente, eu comecei a criar uma expectativa, passo a passo. Uma expectativa bem alta, baseada numa comparação do pastor Márcio e meu pai. E lá no fundo eu queria muito que meu pai fosse assim. Porque já que com o pastor Márcio, com essa figura masculina, eu me sentia amada, mesmo sem um contato direto, né? Porque são muitas pessoas lá, quer dizer, milhares, não tinha nem como, né? Mas eu criei isso. Então aí eu te pergunto, será que também até hoje você é adulta com seu pai, com sua mãe, será que você também não tem criado uma expectativa alta? E aí a minha expectativa era de que esse pai teria que ser um pai mais amoroso. E aí quando eu chegava ali no domingo de manhã, eu ligava para ele, domingo de manhã não, que eu estava lá na Igreja Batista da Lagoinha, quando eu saía de lá, que era perto, quando eu chegava à tarde na casa do meu pai, né, no final de semana, eu já ia assim com essa referência de homem super doce, né, um homem assim, um paizão, acolhedor, e quando eu pensava isso, ficou guardado no meu coração, quando eu abria, aí eu já imaginava, mas meu pai, hoje, meu pai vai perguntar como é que eu estou. Ah, mas eu tenho certeza que hoje ele vai falar um pouco mais brando comigo. E aí eu começava a entrar nesse papel de boazinha, né? Porque sempre funcionou, assim, mais ou menos, né? Funcionava mais ou menos. Aí eu falei, não, agora eu vou ser bem boazinha e ele vai me tratar assim, ele vai ser bem doce comigo. E aí, ele mora num prédio, quando eu apertava o interfone, assim, quando eu, né, subia o elevador, quando eu abria, assim, a porta, com aquela expectativa. E aí eu chegava no quarto, que eu sempre gosto de assistir televisão lá, falava assim, oi, pai, já queria dar um abraço nele, e ele detesta contato físico. Ele não abraça, não beija, e ele é daquele que faz assim, ó, ah, não, nem... E aí eu já ia com aquele amor, e para abraçar, para beijar ele. Ah, para com isso! Oh, você já chegou muito tarde. Não, mas você deveria ter vindo mais cedo. Não, mas você também atrasa. Por que você não chegou para o almoço? Porque agora eu estou esperando sem almoçar e até agora você não chegou. E vinha com esse jeito que é dele. Então, muitas vezes, quantas e quantas vezes, quando ele falava isso, meu coração já ficava endurecido. Eu já ficava com o semblante caído. Eu não sou de agredir, eu não sou de falar... pelo contrário, né? Eu entro nesse posicionamento, né, de boazinha e tentava ser boazinha com ele, pai, mas é por isso, por aquilo outro, tentando explicar, tentando ser compreensiva com ele, mas não dava certo. E aí eu saía de lá muito angustiada, muito decepcionada. Então, várias vezes eu falava com ele, pai, mas você tem que me entender. E a situação era conflito após conflito. E isso me fez distanciar do meu pai. Por quê? Porque a figura dele não batia com a figura que eu criei. Eu queria um pastor Márcio Valadão, mas eu tinha um Marco Antônio, quase um imperador, e não batia. E eu não queria negociar, eu não queria enxergar o Marco Antônio como ele é. Eu queria sempre valorizar
somente essa figura, né, que eu criei. Até que, para encurtar, até que chegou, e aí foi. Então, esse relacionamento, pai, você tem que mudar, pai, você não pode ser assim, pai, olha só como é que você está me tratando, e eu e ele batendo, e eu ficando zangada com ele, às vezes eu falava, às vezes não, e um distanciamento com meu pai muito grande. E você sabe que quando a gente distancia dessas pessoas que são tão importantes para nós, o nosso coração ele vai se entristecendo, vai se petrificando. Até que chegou o momento da virada. Quando chegou 2010, o meu pai teve o primeiro diagnóstico. Ele começou a sentir dores de cabeça durante todo o ano. E a gente achava que era porque ele bebia, né? Ele bebia todos os dias. A gente achava que era por causa do excesso de trabalho. Só que não. Ele foi diagnosticado assim de uma forma assim muito logo no primeiro médico ele foi pedido uma tomografia e ele fez a tomografia, levou no médico, já foi direto para o UPA e já foi direto para o hospital porque ele teve um diagnóstico de um tumor cerebral grave. E nesse dia eu recebi essa notícia. Foi uma notícia assim devastadora para mim, porque foi de repente. E quando eu já fui encontrar com meu pai, ele já estava internalizado, né, aqui em Belo Horizonte, né, começou no UPA e depois já foi para um hospital de referência aqui em Belo Horizonte, já para fazer uma cirurgia também de uma cirurgia complexa de retirada do tumor. O tumor era um tumor muito grande, do tamanho de uma laranja, dentro do cérebro, fazendo uma pressão aqui, ao ponto de, se essa pressão fosse muito grande, ele poderia romper e, né, por causa da pressão, e ele falecer de uma hora para outra. Então, era uma cirurgia que tinha que ser muito rápida. Gente, eu não sei se você já teve, né, uma situação dessa, mas quando de repente você é anunciada, e nisso os médicos falaram pessoalmente comigo que o caso do meu pai era gravíssimo. Quando o médico fala que o caso é gravíssimo, é porque é gravíssimo. É porque é muito gravíssimo. É algo que requer mesmo até um risco, né, de morte, né? Um risco ali que está iminente ali, o risco de vida, né? De morte de vida, enfim, né? Um risco, era grave. E aí eu tive que ficar com ele 15 dias no hospital, né, para fazer o restante dos exames e já preparar a hospitalização dele. E aí que a gente começa a repensar, não é verdade? Aí que a expectativa começa a ter, nessa hora, a minha expectativa era apenas que ele sobrevivesse. Então, a expectativa que era dele ser o pastor Márcio, dele ser um homem amoroso, foi totalmente reduzida. Ficou apenas uma expectativa, e ela eu agarrei com todas as minhas forças, que ele sobrevivesse. Então, minha expectativa é que ele sobrevivesse. Então, tá vendo como que abaixou? Era só que ele sobrevivesse, só que ele sobrevivesse. Isso foi em 2010. E assim, por um milagre, o meu pai sobreviveu. Então, eu pensei, e agora? Ele sobreviveu, e nesse momento que ele sobreviveu, ele passou meses no pós-operatório, e o pós-operatório deixava ele muito mais agressivo por causa da cirurgia. Porém, nessa hora, quando eu abaixei a expectativa, que eu esperava apenas que ele vivesse, mesmo que ele começou a ficar muito pior do que ele era, né? Que o Marco Antônio, o imperador, era, ele ficou muito pior. A agressividade dele, que ele sempre foi muito agressivo verbalmente, ficou muito pior. A agressão dele chegou quase à beira de uma agressão física. Tamanha era
o descontrole dele, né, emocional devido à cirurgia. Então ele ficou muito pior do que ele era. Porém, eu não sofria tanto. Por quê? Porque a minha expectativa agora era somente que ele sobrevivesse. Então ele atingiu minha expectativa. Então não importava mais se ele me chamava, ele sempre colocou nomes muito ruins, muito pesados em mim. Era, né, eu acho que eu não vou falar para vocês, até mesmo para poupar um pouco do meu pai. Então nem vou falar, mas eram coisas bem pesadas. Mesmo ele me xingando, mesmo ele tratando muito mal, mesmo ele sendo muito agressivo comigo, não doía mais. Porque eu comecei a aceitar o meu pai como ele é. Isso para mim, só dele ficar com o coração batendo, só dele ficar perto de mim. Isso para mim já tinha correspondido grandemente à minha expectativa. A imagem que eu tenho para falar para vocês, e isso perdurou e perdura até hoje, hoje já, né, já tem 8 anos que isso aconteceu, eu mantive a expectativa. Eu somente espero que meu pai sobreviva todos os dias, até que um dia ele vai embora, né? Mas a minha expectativa hoje é somente que ele viva, somente isso. E isso melhorou o meu relacionamento com ele totalmente. Porque a imagem que eu tenho hoje é assim, quando eu chego na casa dele, ele melhorou a agressividade um pouco, ele ficou somente o imperador Marco Antônio. Então, quando eu chego na casa dele, quando eu abro a maçaneta, a única coisa que eu espero é que ele esteja lá. A única coisa que eu espero. E quando eu abro a porta, as mesmas palavras são ditas. Você demorou. Por que você não chegou mais cedo? Por que você não almoçou onde você estava? Olha que você... Nossa, que cabelo horroroso que você está hoje. Pelo amor de Deus, mas que roupa é essa? Mas sua filha só fica no celular. Ele continua o mesmo. Mas para mim, sabe quando você pega o controle da televisão e fica no mudo? Você coloca no mudo? Para mim é a mesma coisa. É como se ele não falasse. Essas palavras já não me atingem no coração. A única coisa que eu vejo é que o coração dele está batendo. É que ele está vivo. É que ele está aqui conosco. É que ele está cumprindo ainda a missão dele aqui nessa terra. Isso basta. Só dele estar vivo, basta. E essa é uma experiência que eu quero deixar com você. De abaixar a expectativa, mesmo que você abaixa, mas abaixar até um nível que fica leve para você. Hoje ele consegue corresponder à minha expectativa. Eu vejo ele não mais como o pastor Márcio. A autenticidade dele é essa, desse imperador Marco Antônio, o chato, o rabugento. E não tem problema nenhum nisso, porque a minha expectativa é apenas que ele viva. Então, você pode reduzir a sua expectativa ao ponto da pessoa corresponder mediante a autenticidade dele. Ele é rabugento, pronto, não tem problema nenhum nisso. Eu não quero mais que ele mude para ele ser o pastor Márcio. O pastor Márcio é maravilhoso, mas ele não é o meu pai. E agora eu aceito meu pai, quem ele é. Reduzir isso ao nível de que ele consiga corresponder, e ele tem correspondido, ele tem vivido, e Deus tem me dado essa graça. Bem, então agora eu queria compartilhar com você, agora de uma forma mais breve, porque eu sei que o tempo está correndo, sobre o meu marido. Então, como eu tive esse pai rabugento, Marco Antônio, o rabugento, eu também esperava, eu também criei um marido na minha mente, um homem na minha mente, né? E eu criei um homem também todo idealizado. Então, eu esperava que ele também tivesse esse meu perfil. Então, eu sempre
projetei esse perfil meu, que é um perfil amável, é um perfil mais romântico, mais sensível, é um perfil intenso nas suas emoções. Eu sempre, então, do mesmo modo que eu projetei isso no meu pai, porque, né, era a projeção que eu fazia, eu queria que meu pai fosse assim como eu também criei esse marido, também fosse assim como eu. Vamos lá. Já, o que você criou? Eu criei que esse homem que casaria comigo, ele seria um homem, assim, romântico, ele seria um homem amável, ele seria um homem que me escutasse durante horas e horas e discutisse filosoficamente as coisas, que é algo que eu sou apaixonada. Eu criei. Só que eu casei. E a situação não foi bem assim. Jaque, mas você não percebia isso no namoro? Mas no namoro eu não percebia direito. Meu namoro não foi algo assim tão racional como eu sou hoje. Foi algo muito rápido, né? Com 1 ano e meio eu já estava casada. E eu não parei para pensar na minha expectativa. Então, eu sempre projetava, e talvez aconteça com você, mas quando eu casar, as coisas serão diferentes. Mas quando eu casar, a gente vai conversando, você vai ver que vai ficando tudo alinhadinho. Mas quando eu casar, e aí, qualquer ato dele eu achava que era super romântico. Só que ele tinha, sim, atitudes românticas, mas ele não é um homem romântico. Porém, na minha cabeça, a expectativa alta era essa. Então, tudo que o meu pai não foi para minha mãe, eu imaginei que no meu casamento esse príncipe seria. Só que não. Então, eu fui criando uma expectativa idealizada de um príncipe. Só que não. E o fato do meu marido ser um artista plástico, isso aí, então, na minha mente, minha filha. Aí que eu imaginei mesmo. Nossa, ele era um homem extremamente sensível, às emoções extremamente sensível, ele é intenso nas suas emoções, porque o artista é intenso. Só que, não. E aí, começou os nossos atritos. Porque eu idealizei também, de uma maneira muito alta, o meu marido. E o meu marido, ele não é romântico. O meu marido pode ter uma atitude ou outra romântica, mas ele não é um homem romântico. O meu marido não é um homem que fica escutando durante muito tempo. Hoje ele me escuta muito, mas no começo, ainda mais por causa da atividade empresarial dele, ele não tinha nem tempo. A gente quase não conversava. Ele tinha uma empresa na área de alimentação, então o dia de folga dele era na segunda-feira, e justamente para fazer coisas da empresa. Enfim, de novo, já estava eu imaginando aquele homem romântico, que eu queria me olhar nos olhos, queria ser super romântico comigo, tudo seria devagarinho, aquela coisa assim gostosa. Só que não. E isso, ele não é assim, pelo contrário, ele é agitado, ele é dinâmico. E isso eu não apreciava naquela época. Hoje eu aprecio. Então, o que aconteceu? De novo. Então, juntou a expectativa que eu tinha do meu pai, e detalhe, tudo na mesma época, tá? A expectativa alta do meu pai e a expectativa alta do meu marido, isso me fazia o quê? Pesada. Isso me fazia amarga. Isso me deixava agitada. Isso me deixava angustiada. Porque não tinha ninguém. Todo dia era frustração com meu pai, com meu marido, com meu pai, com meu marido, com as pessoas ao meu redor. Isso pesava a minha vida. Até que também no mesmo ano, por isso que eu fiz o TAI depois e falo sobre isso. Se você não é minha aluna do TAI, todas essas experiências, né, esse sofrimento, essa dor, eu consegui condensar, superar. E aí, por isso que se você for minha aluna do TAI, do treinamento Amor Inteligente, eu conto isso com mais detalhes, principalmente sobre meu marido, a minha relação com ele. E o que acontecia? Me perdi, gente, peraí. Então, em 2010, então, foi o momento em que eu e meu marido, eu comecei a repetir o mesmo padrão familiar, né? Então, se meu pai brigava, minha mãe era descontrolada, eu continuei
o mesmo caminho da minha mãe, descontrolada, apesar que meu marido nunca teve nenhum vício. Meu marido sempre foi um bom homem. Todavia, aconteceu um episódio muito difícil em 2010. Se você é aluna, né, se você quiser saber mais, seja uma aluna do TAI. Aconteceu algo muito difícil entre eu e meu marido. E nós pensamos, e até mesmo colocamos placa na nossa casa para divorciar, para separar. Porém, houve uma intervenção, né? Ali nós voltamos a conversar e começamos a resgatar o nosso relacionamento do zero. Na verdade, para mim era até do -2. E nós conseguimos criar uma nova conexão e criar esse casamento construído agora em outra base. Então, por isso que eu falo do TAI, porque eu consegui fazer isso junto com meu marido, através de ajudas, através de outras pessoas que me ajudaram a fazer isso. E aí, eu comecei a diminuir a minha expectativa e comecei a enxergar o meu marido não de acordo com o que eu queria que ele fosse, mas começar a apreciar o meu marido com o que ele é. E muitas vezes, talvez você não tenha, talvez seja o seu chefe, que seja esse homem, né, agitado, esse homem, né, ou então como meu pai, um homem muito crítico, um homem que não reconhece nada, ou, né, como meu marido, né, ele tem esse perfil assim, corre para lá, corre para cá, não tem esse momento de parar e olhar nos olhos, que para mim é algo importante. Porém, às vezes, o fato da gente não de ficar somente nessa imagem que a gente criou, se você começa a olhar essa pessoa, parar e olhar para ela, você vai conseguir ver a autenticidade dela, a essência dela. E aí você começa a criar uma expectativa, não de acordo com o que você quer, mas de acordo com o que essa pessoa é. É você olhar para essa pessoa que você convive, talvez uma pessoa que seja, que você vai precisar de conviver mais tempo, né? Como um chefe mesmo, que você está nesse trabalho que talvez você ame e você quer continuar, ou talvez com seu pai, com sua mãe, às vezes ali com uma amiga sua. Eu te sugiro a diminuir a sua expectativa. Será que você não está criando um marido, um namorado dos sonhos? Porque quando você faz isso, você acaba não enxergando quem ele é. E aí eu comecei a treinar os meus olhos, a minha percepção, para admirar a essência do meu marido, a essência autêntica dele. E essa é uma construção que continua. E hoje eu consigo olhar para ele e esperar quem ele é, e não o que eu quero que ele seja. Isso faz com que alivie as cobranças. Quantas vezes você tem cobrado, às vezes, a pessoa ao seu redor? Seja mais rápido. Ai, isso é muito rápido. No meu caso, que era assim. Ai, você é muito estressado. Ai, você é agitado demais. Ah, mas você é inquieto demais. Ei, isso é uma característica que talvez você tenha visto, veja de uma forma negativa. Mas pode ser algo extremamente positivo. Peraí, a gente está tendo interferência, não está acontecendo nada. Tem um sonzinho saindo assim, mas não é meu telefone. Só que não, né? Desculpa. Então, é importante você começar a enxergar a pessoa não do modo negativo, mas no modo positivo, essa essência que ele tem. Então, se ele é agitado demais, é uma característica muito positiva. Ele é dinâmico. Se ele é uma pessoa que, às vezes, pode escutar pouco, sim, ele pode escutar pouco. Significa, então, que ele é objetivo. E isso é muito bom. Então, comece agora, eu te peço para que você possa diminuir a sua expectativa, até tornar uma expectativa leve e autêntica. E para encerrar, agora a gente vai falar um pouquinho sobre minha filha. E do mesmo modo que eu criei um pai imaginário, eu criei um marido, né, imaginário, eu criei uma filha imaginária. E essa filha imaginária minha, quando eu engravidei, até que eu não tinha isso muito bem construído, mas por volta de uns
2 anos, né, de idade dela, eu acho que menos, por volta de 1 ano de idade, eu já começava quando ela era bebezinha assim no colo e as pessoas chegavam perto dela, ela fechava a cara. Ela não olhava. E quando ela foi crescendo, quando alguém chegava perto dela, ela corria debaixo da minha perna. E isso começou a me trazer um certo constrangimento. Porque eu criei uma expectativa de que minha filha seria uma filha extremamente sociável. Eu criei na minha mente, no meu coração, que minha filha seria aquela menina comunicativa, carismática, boazinha, como eu sempre fui. Tá vendo que a gente vai trazendo algo que é nosso, projetando, achando que as pessoas é um reflexo nosso, só que não. Então eu comecei a projetando nela que ela seria essa princesinha. Então do mesmo modo que eu queria um pai, né? Um rei assim maravilhoso, né? Um pastor. Criei também um marido, um príncipe. E agora eu havia criado na minha mente uma princesa diplomática, né, sorridente, quase da Disney, quase. E aí a minha filha não era assim. E para piorar um pouquinho, durante o processo dela, quando ela foi ali para a escola, ali eu também criei uma expectativa. Não, aí eu coloco ela na escola, ela vai aprender a ser sociável, ela vai aprender a sorrir para as pessoas, ser aquela menina carismática. Só que aconteceu exatamente o inverso do que eu imaginei. A minha filha, ela durante muitos anos, ela teve um transtorno de ansiedade. E nesse transtorno de ansiedade, havia uma dificuldade imensa do contato social. Então, quando ela tinha o contato com outras coleguinhas da escola, contato com os familiares, ela ficava muda, calada, sem reação, paralisada. Havia um medo muito grande dela de socialização devido ao transtorno de ansiedade. Porém, amiga, meu amigo que está aqui, ela nasceu em 2003. Ela ficou nesse processo e eu não sabia que era um transtorno de ansiedade, mesmo sendo psicóloga, porque nessa hora eu era psicóloga, não era mãe. Quer dizer, eu era mãe, não era psicóloga. E como era um tipo de transtorno muito muito peculiar, não era, tem uma certa nomenclatura, né, chamado mutismo seletivo, então é algo bem peculiar. Eu não sabia que havia essa peculiaridade, esse diagnóstico tão restrito dentro do transtorno de ansiedade. E aí, né, os meus olhos talvez não, né, talvez tenha sido muito difícil enxergar isso, né? Aquela história, né? Quando a questão é conosco ali, fica mais difícil de enxergar. E assim aconteceu. Então, a escola me chamou várias vezes, a escola também não conseguia buscar uma solução, até que eu fui ao psiquiatra com a Clara, né, minha filha, aos 7 anos de idade. Então, aos 7 anos de idade, ela começou a usar um pesado uso de antidepressivo, para uma criança de 7 anos. E isso, para mim, foi o fim. Por quê? Porque eu tinha uma expectativa de que ela seria a menina mais carismática, mais saudável, e havia também uma expectativa dos meus familiares como a filha da psicóloga, colocando também ela num lugar muito alto de saúde, de perfeição. E esse lugar foi um lugar muito pesado, porque eu não conseguia aceitar, a minha expectativa era muito alta, eu não conseguia aceitar a minha filha como uma criança que tinha um transtorno ali, nesse momento, de um transtorno de ansiedade. Ali uma dificuldade
na sua área emocional. E isso fez com que eu me afastasse da minha filha. Então, isso fez com que eu me questionasse até a minha própria profissão, questionasse Deus, por quê? Por que eu tenho uma filha desse jeito? E talvez isso também aconteça com você. Por que que eu tenho um pai desse jeito? Por que que eu tenho um marido desse jeito? Por que eu tenho um filho desse jeito? Por que eu tenho uma amiga desse jeito? Por que eu tenho um Deus desse jeito? Eu não quero que seja assim. Eu quero que seja assado. Eu não quero que seja assim. E quantas vezes a gente luta para mudar as pessoas. Luta para que a gente cobra da pessoa. E era assim que eu fazia com a minha filha. Eu cobrava dela. Não que você tem que falar, não que você tem que fazer apresentação, não que você tem que dançar. E tudo isso enfraqueceu meu relacionamento com ela. Até que por isso que eu falo, faça processos de imersão, né? Ali congressos, participe de congressos, faça terapia, né? Entre num processo de autoconhecimento. E num evento desses, que são eventos, né, de 3 dias direto, você fica o dia inteiro, é que eu consegui enxergar uma rejeição que eu sentia pela minha filha, mediante a expectativa alta que eu criei. Então, olha só como que a expectativa pode pesar os nossos relacionamentos, como a expectativa pode destruir relações. E no momento em que eu dei de cara com essa expectativa alta, em que eu enxerguei a minha expectativa, é que eu enxerguei dentro de mim o sentimento de rejeição, é que eu pude começar a criar, e meu marido também participa até hoje desse processo, da gente criar uma expectativa de quem a Clara é. E esperar da Clara autenticidade. Que ela seja ela mesma. Que ela seja ela mesma. Então a gente busca uma expectativa mais leve com relação à Clara. Claro que a gente tem toda a questão, né, da gente ensiná-la e esperar dela, sim, o cumprimento de regras, padrões, valores aqui de casa, que isso, né, princípios, né, óbvio, estou falando disso. Não estou falando de postura comportamental nessa hora, eu estou falando de essência. Então, tanto eu quanto meu marido, ele participou também desse processo, da gente enxergar que a gente não tem a filha dos sonhos. Que eu não tenho a minha filha dos sonhos. Ela é completamente diferente de mim. Eu não tenho uma mini Jaque. Eu não tenho uma mini pastora. Eu não tenho uma mini psicóloga. Eu não tenho uma mini Jaque. Eu tenho a Clara. Ai, falar disso é difícil. Então, diminuir a expectativa, até a expectativa ficar leve e autêntica, faz com que o seu relacionamento com essas pessoas ao seu redor, com a sua amiga, que aí às vezes você tem brigado com a sua amiga para sua amiga ser igual a você. Quantas vezes você tem brigado com os colegas de trabalho? Não, porque você tem que ser mais rápido com seus funcionários. Não, porque você tem que ser rápido. Assim, se fosse eu faria isso aqui em 10 minutos. Você demora 30 minutos, é muito mole. Você tinha que ser mais rápido. Você tinha que me esperar chegar em casa com um sorriso, com um beijo. Você tinha, ou você tem que ser mais... você tem que ser mais sociável. Você tem que participar dos eventos sociais comigo. Porque todo mundo participa. Porque eu participo de 5 eventos por semana. Você tem que ir comigo. E às vezes essa pessoa é uma pessoa mais introspectiva que não gosta de público. E aí, para finalizar, eu te pergunto: será que você tem aceitado as pessoas como elas são? Ou você só aceita se elas forem do jeito que você é ou do jeito que você criou na sua mente?
Será que se você aceitar essa pessoa na essência dela e começar a admirar a essência dela, o relacionamento melhora? Seu coração diminui a angústia, a frustração? É isso que eu quero propor para você nessa hora. Começa a refletir um pouco suas relações. Hoje eu não quero falar de pessoas assim. Eu quero falar dessas pessoas próximas, que é as pessoas que a gente mais convive. Muitas vezes as pessoas que a gente mais tem conflito. Então, bora aceitar as pessoas? Ah, Jaque, mas olha, tem gente que eu não aceito de jeito nenhum, Jaque. Ó, falando de tal, não tem jeito de aceitar. Tá, tem pessoas que realmente não tem jeito de aceitar mesmo. E eu te pergunto, será que você pode abrir mão desse relacionamento? Então, gente, passando um sonzinho aqui, é o som de fundo do nosso vídeo, né, da nossa aula. Se, por um acaso, você começar a inspecionar seu coração e começar a inspecionar sua realidade e perceber que existe uma pessoa que não tem nada a ver com você, uma pessoa que realmente não dá para você relacionar, sim, aí você pode repensar essa situação. Poxa, será que não seria o momento de desvincular dessa pessoa? Será que não seria um momento de você alinhar suas expectativas com ela? Então, eu vou falar isso em um outro vídeo, né? Em outra aula. Mas nessa aula, às vezes eu tô falando para você que não que tem relacionamentos que você não quer abrir mão, né? Ali com o pai, com a mãe, às vezes com seu marido, às vezes até mesmo com seu namorado, você ama seu namorado ou suas amigas. Então, estou falando dessas pessoas que você não quer abrir mão. Você fala assim, Jaque, eu não quero abrir mão dessas pessoas. Eu sei que existe algo melhor que pode ser desenvolvido na nossa relação. Então, estou falando dessas pessoas aqui que a gente não quer abrir mão, que a gente quer manter aqui no nosso coração. Então, se você quer manter no seu coração essas pessoas, faz um favor a você e a elas. Diminua a sua expectativa, até que a sua expectativa fique leve e autêntica. Acompanhe a nossa série, né? Você pode ter aqui na playlist, eu vou deixar outros vídeos aqui de sugestão para você. E eu te vejo já na nossa próxima aula. Me acompanha se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, já se inscreva nesse canal. Você pode acompanhar também essa série pelo Instagram, caso você esteja em novembro de 2018, 2014, olha só, 2018, e bora alinhar as nossas expectativas. E tudo ficará muito mais leve. Um beijo para você.